Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Eu Não Sei. Hoje é dia 2 de setembro de 2025, terça-feira, 8h15 da noite. Terça-feira, o que iremos falar hoje? Cara, aconteceu um negócio, quero começar assim. Aconteceu um negócio no trabalho hoje, na hora de sair, que tem uma pessoa nova lá, tem uma menina nova, e ela pediu pra eu cadastrar a digital dela lá no sistema para poder entrar. Aí eu fui cadastrar e eu esqueci qual que era o nome dela. Caralho, é muito vergonhoso isso quando você esquece o nome da pessoa, mas ela entrou lá faz um dia, 2 dias, era pra eu saber o nome dela, mas eu não sei. Porque eu nem falo com ela tá em outro lugar. Mas eu acabei esquecendo. E é foda que eu tô lá, eu tô cadastrando um bagulho pra ela. E toda hora que eu vou tentar falar, eu tenho que falar o nome dela, eu tenho que achar alguma outra coisa que não dê a entender que eu não sei o nome dela. Tem que parecer que eu só falo daquele jeito. Então eu não falo o nome dela e eu só fico falando como se aquele fosse meu jeito de falar. E tá tudo bem, mas eu tenho que deixar claro pra ela que eu sei o nome dela. Porque quando você não sabe o nome da pessoa, você já começa a desconfiar que ela sabe que você não sabe o nome dela. E aí ela já começa a ficar ofendida com isso. E aí teve uma hora que não teve jeito. Que chegou uma hora que eu tinha que cadastrar o nome dela lá. E eu não sabia. Então, antes de perguntar, eu já comecei, tá, qual que vai ser a desculpa? Porque eu não posso chegar pra ela e falar, eu não sei seu nome. Porque isso é falta de educação, cara. Isso é falta de educação. Então, o que eu fiz? Tem a clássica, né? Que eu perguntei o nome dela e falei, eu sou ruim com nome, eu não lembro o nome. Só que quando eu falei isso, eu percebi que eu não posso só falar isso. Porque quando eu falo isso, tudo bem, tá bom, eu não lembro de nomes, agora ela entendeu, ela sabe o meu ponto de vista, ela me compreende. Só que agora ela vai achar que eu sou um retardado, que eu não sei nome. Então eu só falei um ponto ruim meu pra ela. Então na hora, eu inventei da minha cabeça, eu falei, eu sou ruim com nome, mas eu sou muito bom com rostos. Se eu tiver no meio de uma plateia, se eu estiver num show, olhar pra todo mundo que tá no show ali, bater o olho, pegar você de canto de olho, eu vou te reconhecer. Que rosto é meu negócio, eu adoro rosto. E ela ficou, nossa, que interessante, que legal. Isso foi mentira, eu não faço nunca. Se me mostrar um Instagram dessa mulher e falar, eu te dou 50 mil pra você falar quem que é ela, eu não sei. Mas eu não podia só falar pra ela que eu não sei gravar, eu não gravo nomes e tipo deixar por isso mesmo, que eu sou um retardado, que eu sou burro. Não, eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que ter alguma coisa que mostre que eu tenho uma inteligência em outra área. Que alguma coisa em mim compensa por eu não saber o nome, que eu tenho alguma habilidade especial que compensa eu não saber o nome dela. E aí, depois que ela foi embora, eu fiquei perguntando, cara, por que eu inventei essa porra? Por que eu falei isso? Por que eu falei que eu reconheço rostos? Eu não faço ideia, eu não ligo, eu só não ligo. E agora ela acha que eu tenho memória fotográfica para rostos. Ou ela também só não acreditou em mim também, né? Mas ela ia acreditar, por que alguém inventar aí um negócio desse que conhece rosto logo depois de falar que não lembra seu nome? E foi isso. Essa foi a história de hoje. E outra coisa que eu me perguntei também quando eu tava voltando pra casa, que ficou passando na minha cabeça, que o que passou foi quando será que eu vou gravar um podcast feliz? Caralho, quando será que eu vou abrir esse microfone e eu não vou estar com vontade de morrer? Quando que eu vou abrir isso aqui e eu não vou estar com um sentimento de derrotado? Porque antes de abrir isso aqui, eu já chego em casa com um sentimento ruim, querendo me matar, sem querer fazer nada, só esperando o próximo dia e torcendo às vezes para ele não chegar. E aí eu tenho que gravar isso aqui, e aí toda vez eu gravo e eu tento fazer algum assunto, mas o sentimento ruim ainda tá aqui. E aí eu tenho que ficar ignorando ele e falar qualquer coisa, eu tenho que falar
sobre sobre que eu não sei o nome da menina que trabalha comigo, em que eu inventei que na verdade eu sou ruim com nomes, mas eu sou bom com rostos. Que frase de predador, né? Eu não sei o nome, eu só vejo o rosto. Pra comer não tem que saber o nome, eu só tenho que ver se o rosto é legal. Puta, é por isso que eu sou um predador. Caralho, que frase, né? Agora que eu pensei, acho que eu me fudi mais ainda quando eu falei isso pra ela. E agora ela vai olhar pra mim e falar assim, o cara não quer saber nem nome de ninguém, ele só vê o rosto, grava o rosto e espera ele ver a pessoa sozinha na rua pra ele saber quem é e seguir os passos do Lázaro. Será que essa foi a impressão que chegou pra ela? Se foi também, tá bom, né? Que aí menos motivo pra ela falar comigo. E quanto menos ela falar comigo, menos eu tenho que me explicar pra não saber o nome dela, porque eu ainda não sei. Porque se ela vier falar comigo de novo e eu acabar tendo que falar o nome dela, eu não vou perguntar o nome dela, eu vou ter que criar outra coisa. Eu vou ter que falar que, além de reconhecer, eu não lembro seu nome, é que eu sou ruim com o nome. Mas lembra que eu conheço o rosto? Além de conhecer rosto, eu consigo correr 16 km sem parar. E aí eu vou achar que foi do caralho isso aí ela vai chegar em casa e falar, puta que pariu, o cara reconhece o rosto de todo mundo. E não tem como fugir dele, porque ele corre 16 km. E cada vez que ela vai falar comigo, ela não sabe. Ela não sabe porque ela não tem ideia que eu não sei o nome dela. Porque eu tô escondendo isso muito bem. Só que toda vez que ela vem falar comigo, eu tenho que dar um novo talento pra mim, pra compensar o fato de eu não saber os nomes das pessoas. E todo o talento que eu vou dando, eu vou adicionando a minha lista de talentos naturais pra ser um predador. Ela vem falar comigo de novo. E eu também sei muito de cheiro. Se eu te cheirar agora, você se esconder no outro lado do prédio aqui, eu vou cheirando o chão atrás de você. E eu posso cheirar o chão por 16 quilômetros e quando eu te ver, eu vou saber que é você. E ela vai ficar, meu Deus, tá bom. E eu vou ficar, como assim, tá bom? É legal, né? Ela E vai ficar isso. E eu não posso parar, porque eu nunca vou perguntar o nome dela. Nunca. Caralho, eu queria. Viu só como é bom quando você fica minimamente feliz? Eu queria que isso aí fosse todo episódio, cara. Eu queria que toda vez que eu chegasse em casa, eu estivesse alegre falando sobre como eu seria o super-homem dos predadores. E só que a diferença é que eu queria estar mais feliz e eu não queria estar no meu quarto. Eu acho que meu sonho é que um dia eu tenha um estúdio e lá no meu estúdio vai ter um cinzeiro onde eu vou poder fumar enquanto eu faço podcast. Só de pensar em fumar enquanto eu faço podcast, meu pau fica duro já. Caralho, eu quero... Nossa, tô aqui falando só... Cigarrinho, foda-se. Então é isso, eu quero um estúdio que tenha cinzeiro pra eu fumar enquanto eu falo e que tenha um frigobar cheio de cerveja. Por quê? Porque eu não sou um alcoólatra porque eu só bebo no final de semana, mas se eu tivesse um estúdio com frigobar cheio de cerveja e o nome da cerveja é Espancador de Puta, eu iria beber todo dia. Cerveja Espanca Puta. Esse é o nome da cerveja que eu quero tomar quando eu tiver o meu próprio estúdio, que eu possa fumar enquanto eu falo. E a menina que trabalha comigo, ela vai chegar em casa cansada do trabalho. Ela vai abrir o YouTube pra ver alguma coisa legal, vai cair no meu podcast, vai ver que sou eu, e ela vai ver eu sentado falando sobre essa minha história de comecei a contar meus poderes de predador, enquanto eu bebo uma cerveja Espanca Puta gelada, fumo um Marlboro Gold. E aí ela vai ficar brava comigo, porque ela vai entender que, na verdade, durante todo esse tempo eu não sabia o nome dela. Ela vai ficar aliviada, porque ela agora não precisa mais trocar o perfume dela, ela pode continuar com o mesmo perfume. E também ela vai poder sair de casa sem usar máscara, porque depois que eu falei tudo aquilo, ela com certeza tem um ataque de pânico toda vez que ela sai de casa. Então quando ela sai de casa, ela passa um perfume diferente.
Ela pega cocô de cachorro e passa no pulso. Também no pulso e pescoço, ela passa merda de cachorro pra disfarçar o cheiro dela. E ela sai de máscara, porque ela tem medo que o predador, que não sabe nomes, encontre ela. Porque eu fiz questão de virar, olhar no fundo do olho dela e falar: eu sei o seu rosto e eu nunca vou esquecer o seu rosto. Ai, caralho. Por que isso vem na minha cabeça, cara? Por que eu fico... Por que eu falo? Por que eu não podia só perguntar... Qual que é o problema de perguntar o nome da pessoa? Todo mundo tem que perguntar o nome de alguém em algum momento. Ela não sabe meu nome, eu tenho certeza que ela não sabe meu nome, porque eu nunca falei meu nome pra ela. Então, qual que foi minha pira, cara? Qual que foi o raciocínio? Quem que eu fiquei com medo de decepcionar? Por que eu fiquei com medo de decepcionar a menina que entrou 2 dias no lugar? O que eu tô devendo? Se ela ficasse triste também, porque eu não sei o nome dela, o que isso ia mudar pra mim? Será que é excesso de empatia? O excesso de empatia me transformou em um predador com superpoderes? O excesso de empatia me fez chegar em casa e começar a estudar rostos, porque agora eu tenho que manter essa personalidade que eu criei. Então eu começo a estudar rosto, começo a desenvolver essa memória fotográfica minha, pra eu poder reconhecer rostos em qualquer lugar, só pra manter a mentira que eu contei pra ela. E ao mesmo tempo que eu começo a estudar rostos, eu tenho que fazer um autorretardo de mim mesmo com nomes. Então, quando eu vou estudar rosto, eu abro um livro, eu começo a ver tudo sobre isso, eu faço auto-hipnose e tudo isso, cara. E aí, quando chega na hora dos nomes, que eu tenho que fazer a minha autodemência, eu abro uma tabela cheia de nomes e começo a usar heroína com LSD enquanto eu leio os nomes, e eu começo a ler os nomes tudo errado. Todos os nomes errados, assim, enquanto eu tô cheio de heroína e LSD na minha veia. Pra começar a embaralhar ao ponto de que eu fique retardado e não consiga mais nem ler nomes. Porque aí sim. E aí, quando tiver nesse ponto, aí quando eu for falar com ela a segunda vez, que ela vai perguntar, aí eu vou falar a questão que eu posso correr 16 km. Aí eu vou chegar em casa e falar: puta que pariu, vou ter que correr agora. E aí eu vou ter que começar a treinar pra caralho, tomar esteroide pra poder correr 16 km. Eu vou começar a chegar na empresa correndo. Ela vai chegar, quando ela chegar, eu vou chegar junto. E ela vai falar: ah, chegamos junto. Eu falei: não, eu fui e voltei 14 vezes. Porque eu corro 16 km todo dia. Aí agora quando eu falar isso, aí quer dizer que a gente se encontrou de novo. Aí eu vou ter que dar a carteirada de cheiro. Falar: e o cheiro também. Pronto, aí eu vou começar a cheirar tudo. Eu vou sair na rua cheirando tudo que há, vou memorizar todos os cheiros. E quando eu chegar na empresa de novo, eu vou chegar pra ela. E quando eu chegar, eu vou chegar já tampando a boca dela, pra ela não falar comigo, pra ela não perceber que eu não sei o nome dela. Então não deixa ela falar, já pega, chega, pá, tampou a boca, deu uma cheiradinha, grava o cheiro dela e sai. Não deixa ela falar com você. Não deixa ela falar nada com você, pra ela não perguntar nada que faça você ter que inventar uma desculpa de não saber o nome dela. Vai embora e deixa ela noiada de que agora você sabe o cheiro dela, que você corre 16 km e que você vai reconhecer o rosto dela em qualquer lugar, e faz ela se mudar da cidade e dá... Puta que pariu, graças a Deus que ela saiu dessa cidade, porque eu não sei o nome dela, eu nunca vou saber o nome dela. E agradece. Todo isso é um plano pra ela abandonar toda a vida que ela tem aqui nessa cidade e ir embora, pra eu nunca mais ter que me encontrar numa situação onde eu vou ter que perguntar o nome dela. É isso que eu vou ter que fazer. Se eu não quiser perguntar o nome dela. E eu não quero. Eu não quero, porque eu não... Agora, filosofando, né? Talvez eu não queira demonstrar fraqueza. Isso é o que o Leão Sigma faz. O Leão Sigma macho alfa, ele não demonstra fraqueza. Ele não pergunta nomes. Ele cheira e ele corre. E ele faz o pequeno viadinho que mora no mato ir embora e ir morar no mar,
para não ter mais que encontrar o leão, e o leão fica feliz de que ele nunca perguntou o nome daquele viadinho, e ele se sente realizado. Chega em casa e abre uma garrafinha gelada de cerveja puro malte Espanca Puta. Mais um episódio de podcast, eu não sei, é isso. Tchau.